Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos começando o nosso estudo do livro dos médiuns nesta noite, 19 de junho de 2024, sem o nosso extraterrestre, que acaba de passar uma mensagem para a gente dizendo que ele perdeu o disco voador das 18 horas. Então ele não vai poder chegar aqui hoje para o nosso estudo desta noite. Então vamos sem Jorginho. Vamos. Então vamos lá, pergunta 220. Pergunta não, né? Item 225. Item. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos, propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Isso. Não pode parar uma dia aí, sigo eu. É que eu tentei lembrar o que o Jorginho disse. Foi que você não participou do último estudo. O Jorginho concordou com o negócio, estava indo bem, daqui a pouco ele discordou tudo, citou exemplos mal citados. Agora eu lembrei disso aqui. Vamos embora. Nossos pensamentos não necessitam da vestimenta da palavra para ser compreendido pelos espíritos. Isso é o espírito, que é a mensagem do espírito lá, né? Nossos pensamentos não necessitam da vestimenta da palavra para ser compreendida pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos transmitir. Tão somente porque dirigimos esse pensamento na direção dele. E isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles. Enquanto que, em tais outros, esse pensamento, não despertando qualquer lembrança, nem conhecimento no fundo de seus corações e de seu cérebro, não é perceptível para eles. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médio, está mais apto a exprimir nosso pensamento a outros encarnados, embora não compreenda mais do que um espírito desencarnado e pouco adiantado poderia fazer. Se fôssemos forçados a recorrer à sua intermediação, porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, que nem o nosso amiguinho aqui está falando, né? Ele irradia o pensamento, todo mundo pode compreender, aqueles que são um pouco mais inferiores não podem compreender 100%, e alguns nem percebem, né? Isso tanto para encarnado como para desencarnado. Uhum. Bom, fazendo o papel de Jorginho aqui. Faça o seu papel de Jorginho. Mas aqui, ó. Determinado pensamento pode ser compreendido por ele, é porque não está falando na mesma língua, no mesmo idioma. Ele pode estar falando o inglês e ele só entende o português. Então ele emitiu um pensamento em inglês, então você só compreende pensamento em português. Então tá aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Jorge faz essa arada missa, ele acha que o espírito tem que falar na última linguagem dele, e conforme o espírito desencarnou, tem que falar na linguagem. Quer dizer, o pensamento não necessita de palavra, do vestimento da palavra, qualquer um pode entender. Era bom pro Jorginho grifar essa parte. Mas não adianta, queria fazer da outra vez. Não adianta grifar. E meia página depois ele já fez a sagrada missa dele já. Você tem que ver a sagrada missa que ele aprontou na sexta no final do... Do estudo? Do lá de sábado? Isso. Então, podemos. Assim, quando encontramos um médium, o cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na sua vida atual
e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores, latentes, próprios a facilitar as nossas comunicações, preferimos servir-nos dele, porque então o fenômeno da comunicação nos será muito mais fácil do que através de um médium de inteligência limitada, e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Aqui, pelo que eu estou entendendo, é assim: não é que o médium ele não compreende o pensamento do espírito, ele não saberia expressar no idioma para os encarnados aquele pensamento. É diferente como estava sendo colocado pelo Jorge, que o pensamento é traduzido no idioma de cada um, não é isso. Apenas a pessoa, por ter uma cultura limitada, como ele coloca, ele não vai saber, ele não vai ter vocabulário para explicar as coisas. É isso. Mas não que ele não compreendeu porque o pensamento estava em outra língua. Isso não existe. Coisas de tio Jorginho. Vá, Amandinha, depois qualquer coisa eu interrompo com você, porque esse parágrafo é enorme. Tá. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Isso é importante. Isso é importante. É uma faculdade peculiar do próprio espírito. Voltando ao que o senador estava falando. Essas comunicações não tem investimento de palavra, pensamento por pensamento, porque é próprio do espírito. Isso é faculdade inerente do espírito. Do espírito, tá. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. E isso, embora seja um médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal deste médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma, pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. Pode deixar eu, Amandinha. Tá. Então aqui ele está falando, sempre vai ter influência do médium, que nem a gente já viu lá atrás, mesmo quando tinha aquelas comunicações por batidas de mesa, aí tem influência também do médium, apesar de ser uma coisa muito assim, não é uma... O médium não está empunhando uma caneta ou a cestinha ali, mesmo naquelas batidas que é a tipologia, né, que vai bater a letra do alfabeto, aquilo lá tem influência do médium. Nunca nenhuma comunicação mediúnica assim, escrita não tenha uma influência direta do médium. Vamos lá. É exatamente como quando observais diferente ponto de vista com lunetas matizadas. O que é lunetas matizadas, senador? Óculos coloridos. Boa pergunta. Matizadas. Vou procurar aqui. Eu acho que é o que está aqui, lentes coloridas. O meu tá óculos coloridos. É porque aqui para mim tá. É precisamente como quando olhamos diversos lugares através de binóculos coloridos. Isso, matizadas quer dizer o mesmo que pintada, colorida, diversificada, nuançada, sala pintada, tingidas e tudo mais. Então, vamos lá. Eu me perdi. É exatamente como quando observais diferente ponto de vista com lunetas matizadas, verdes, brancas ou azuis. Embora os pontos de vista ou objetos observados sejam inteiramente opostos, independentes um dos outros, nem por isso deixa de se apresentar sempre uma tonalidade que provém da cor das lunetas.
Ou seja, a agoneta, essas coloridas, sempre vai estar influenciando na imagem. Né? Ou melhor, comparemos os médios a esses frascos cheios de líquidos coloridos e transparentes, que se vêem na vitrine dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como os luzes que clareamos algum ponto de vista morais, filosófico e interno, através dos médios azuis, verdes ou vermelhos. De tal forma que nossos raios luminosos, obrigados a passar através de ouvidos mais ou menos facetados, mais ou menos transparentes, isto é, através de médio mais ou menos inteligente, só chegam aos objetos que queremos iluminar, tomando emprestada a coloração, ou melhor, a forma própria e particular desse médio. Ou seja, ele vai saber se colocar perto do médio, né? Que nem o senador falou, né? Não que o médio não entenda, é que ele não tem um vocabulário, um conhecimento muito rico, e aí o espírito vai saber conduzir esse médio, né? Não é que nem chegar numa turma de segunda série, a gente querer fazer uns ditados de parada em inglês que a molecada mal compreende o português, então a gente é mais ou menos parecido, né? Vamos fazer um ditado conforme o adiantamento daquele espírito ali. Vai, senador. Enfim, para terminar com mais uma comparação, nós, os espíritos, somos como os compositores de música que, tendo composto ou querendo improvisar uma área, só dispõem de um desses instrumentos. Um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou um apito comum. Não há dúvida de que o piano, com a flauta ou com o violino, executaremos a área de maneira satisfatória. Embora os sons do piano ou os sons do piano, do fagote ou da flauta sejam essencialmente diferentes entre si, nossa composição será sempre a mesma nas diversas variações de sons. Mas se dispomos apenas de um apito comum, ou mesmo de um sifão de esguicho, eis-nos em dificuldade. O meu está diferente de alguns instrumentos aí citados. O meu está um violino, uma flauta, um contrabaixo, uma gaita de 2 tostões. O meu tá uma gaita barata. Isso. E aí? 2 tostões, então, pelo visto, é barato. Mas se apenas temos à nossa disposição uma gaita de 2 tostões ou um funil de encanador, aí está para nós a dificuldade. Explica aqui lá, né? Ele vai trabalhar com aquilo que tem em mão, apesar de dar a mesma mensagem, o mesmo teor para cada um ali, só que cada um vai intervir de algum certo modo por causa do seu conhecimento, né? Apesar de a composição ser a mesma. Em cada médio vai sair um tom ali, vamos falar, né? Ele compara o médium justamente ao instrumento, né? Se o instrumento não for bom, a composição pode ser excelente, mas o som não vai ser lá essas coisas, né? Vamos lá. Amandinha, pode ir, Amandinha. Com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação. Porque, então, somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós, e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Aí que tá. Ele vai ditar a mesma mensagem, só que com um ele vai ter que ditar letra por letra. É assim, assim, assim. Não é tão fluido, né? Isso. Vamos lá. É por isso que ficamos felizes de encontrar médios bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos, para funcionar numa parada, bons instrumentos. Porque então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que mediunizamos, nada mais tem a fazer, a não ser dar o impulso à mão, que nos serve de caneta ou de lapiseira. Enquanto que,
Com os médios insuficientes, somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos através das pancadas, isto é, indicando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos vos comunicar. Vá, senador, o senhor quer fazer algum comentário? Não, aqui é mais a sequência do parágrafo anterior, né? Uhum. Essa é a razão de nossa preferência pelas classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento da mediunidade escrevente. Para que o Jorginho ia como assim, cara, se desenvolveu, o Jorginho já ia fazer aquele rebuliço, né, mano? Olha, tá sendo elitista aqui esse... Imagina, que absurdo uma coisa dessa. Embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais destituídos de moralidade. E é também por isso que, se hoje deixamos aos espíritos brincalhões e pouco adiantados a transmissão das comunicações tangíveis por meio de pancadas e os fenômenos de transporte, também entre vós, os homens pouco sérios preferem os fenômenos que lhes tocam os olhos e os ouvidos, aos de natureza puramente espiritual, puramente psicológica. Um momentinho, calma aí. Vai embora. Vai embora, vai embora, eu já terminei. Não, agora eu mantinha no parágrafo novo, não é? Ué, você tem... Não. Quando queremos transmitir... Sim. Posso falar? Ótimo. Tá. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isso com seu inteiro desconhecimento. É como se tomássemos de seu bolso as somas que pode aí ter e dispuséssemos as diferentes moedas segundo a ordem que nos parece a mais útil. Isso. Porém, quando o próprio médium quer nos interrogar desta ou daquela maneira, é bom que nisso reflita seriamente, a fim de nos questionar de uma forma metódica. Ele fala para a gente questionar eles de forma metódica. Facilitamos, assim, nosso trabalho de resposta. Porque, como já foi dito em uma instrução anterior, vosso cérebro está frequentemente numa desordem inextricável e nos é não somente penoso, quanto também difícil movermos nos dedos dos vossos pensamentos. Imagina o cérebro do Jorginho, meu pai do céu, o espírito ali. Se o Jorge fosse ser médium para passar uma mensagem, o espírito já no começo já ia desistir. Já ia desistir. Bagunça de ideias. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom, é útil que a série de questões seja comunicada antecipadamente ao médium, para que ele se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer. Porque nós mesmos teremos, então, muito mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e do médium, que nos serve de intérprete. Lembra que muito tempo atrás, acho que foi esse ano, que eu coloquei um vídeo lá do cara falando que era para mentir para o médium, que não era para falar as coisas. Você vê como que o cara não conhece o espiritismo. Você viu? Se eu sou médium, a Amandinha quer vir conversar com a mãe dela e perguntar algumas coisas específicas, a Amanda tem que falar para mim, assim, Babu, eu quero perguntar isso para minha mãe, tal. Para eu já, o espírito da mãe dela ter facilidade para comunicar comigo. O bonitão lá, lançou aquele negócio, tem que mentir pro médium, tem que falar em verdade pro médium, porque é tudo engano. Você vê que não conhece nada de doutrina espírita. É um fanfarrão aqui, cara.
Com esse tipo de pensamento, já deve se imaginar que tipo de espírito que ele vai atrair, né? E ainda ele manda aquela banalidade. Jesus, eu faço isso, se der errado a culpa é minha. Então, é trouxa mesmo, né? Tomar paciência com o espírito terceira ordem nesse mundo, não. Então, vamos lá. Podemos certamente tratar de matemáticas através de um médium que as desconheça por completo, mas quase sempre o espírito do médium possui esse conhecimento em estado latente. Isso quer dizer que se trata de um conhecimento pessoal do ser fluídico e não do ser encarnado, porque o seu corpo atual é um instrumento inadequado ou rebelde a essa forma de conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, poesia, medicina e as línguas diversas, e ainda com todos os demais conhecimentos peculiares à espécie humana. Por fim, temos ainda o meio penoso de elaboração aplicado aos médios completamente estranhos ao assunto tratado, que é o de reunião das letras e das palavras, como se faz em uma tipografia. Vá, Mandinha, termine a palavra. Aqui ele vem relembrar aquilo que Sócrates dizia, né? Que você não aprende, você relembra as coisas. Isso. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento. Percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento senão revestido, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra vos são necessárias para perceber, mesmo mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Aqui que está o grande erro do Jorginho. Você viu que ele fala, ó, não precisa de nada. Os seres corporais só podem perceber o pensamento quando revestido. Aí sim, a gente precisa da palavra revestida, né? Para dar algum sentido. Aí que tá, que eu falo para o Jorginho, você materializou o mundo espiritual, Jorginho. Com as suas teorias, com as suas psicologia espírita, e ele materializou, aí ele fica numa confusão de ordem ali, mano, que é... É aquele negócio, né? Os caras, quando escrevem esses livros pseudo-espíritas, vamos dizer assim, eles têm que dar uma explicação que as pessoas consigam entender. Só que essa explicação ela é tão rasa, tão terrena, tão material, que distorce aquilo que está no espiritismo. Então, falar que o espírito foi fazer uma palestra no plano espiritual e ele falou num idioma e cada um que tinha uma nacionalidade entendeu no seu próprio idioma, isso não existe. Se a linguagem do pensamento é única, ninguém fala em inglês pelo pensamento. O pensamento é uma linguagem universal. Né? Não tem como eu pensar, eu penso em português, eu penso em inglês. O pensamento ele é único, ele é um só, não tem forma linguística o pensamento. Então aí eles dão esse tipo de explicação no livro. As pessoas que são completamente ignorantes no espiritismo vão entender daquela forma, mas aí quando você confronta com o espiritismo, você vê que é totalmente fantasioso aquilo, não tem como. Como é que você vai falar, vai pensar num idioma? Isso não existe, não tem como. No pensamento em si só, a gente sabe, que nem ele fala aqui, existia uma palavra pensamento para dar uma ordem para ela, para quantificar, para saber o que a gente está falando, né? Ó, vou falar, mas a gente ainda aqui, até os cientistas, não sabe propriamente o que é o pensamento. Para eles é alguma coisa que o cérebro produz. A gente já sabe que é o espírito. Mas o que é o pensamento em si, a gente não sabe o que é o pensamento em si. A gente usa uma linguagem que a gente não... Tipo assim, para falar, para passar uma ideia, né? Mas o pensamento em si, a gente não tem ideia do que seja. E ele quer, mas vamos tentar definir o que é pensamento. Não tem como.
definir o que é pensamento. Nós não temos palavra no nosso vocabulário para poder explicar o que é o pensamento. Então ele entra nos becos sem saída dele, aí ele quer contra-atacar falando coisas, querendo encurralar a gente também. Mas aí começa a misturar um monte de assunto, cara. Nossa, eu já vi não precisa discutir com ele, porque você tá falando do assunto, ele vem com um assunto que ele acha que tem alguma coisa a ver, tá ligado? Mano, ele distorce muito. Pensamento muito acelerado. Mano, cara. Vamos lá. Isso foi quem escreveu? Erasto e Timóteo. Vamos ver. Nota. Essa análise do papel do médium e dos processos com o auxílio dos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica, ou seja, para você ver, é uma coisa. Dela decorre esse princípio de que o espírito augue não suas ideias, porém os materiais necessários para exprimi-la no cérebro do médium. E quanto mais rico em material for esse cérebro, mais fácil é a comunicação. Quando o espírito se exprime na língua familiar do médium, nele encontra inteiramente formadas as palavras para resistir à ideia. Se for numa língua que é estranha, neste não encontra as palavras, mas simplesmente as letras. É por isso que o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer com quem escrevesse alemão, aquele que não soubesse uma só palavra. Se o médium não sabe ler nem escrever, não conhece nem mesmo as letras, portanto, é preciso conduzir a mão, como se faz com o colegial. E há aí uma dificuldade material, ainda maior a vencer. Esses fenômenos são, portanto, possíveis e temos deles numerosos exemplos. Porém, compreende-se que essa maneira de proceder não combina com a extensão e a rapidez das comunicações, e que os espíritos devem preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam esse fenômeno como meios de convicção tivessem previamente estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles produzem. Aqui ele está falando, né? Se eu pego o senador é um médio, eu quero falar em alemão através dele, vai ser difícil, porque ele não tem as palavras formadas, ele só tem o alfabeto, né? Então, vamos escrever uma palavra alemã, ele tem que ditar letra por letra, o senador, coloca um M agora, coloca um W, coloca um... Diferente se ele falasse em português, né? Mas esse falasse em português é a transmissão de pensamento só, né? Dando uma de Jorginho aqui, fala, mas tem aí aquela médium que falou na língua dos antigos egípcios, lá naquele livro, A Voz do Antigo Egito, ela falou em egípcio. E que o senhor me responde. Qual livro, senador? Qual livro? É o livro, chama-se A Voz do Antigo Egito. Nunca ouvi falar. A médium, ela falou na língua dos antigos faraós. Aí você pode ter várias explicações, né, mano? Desde ela poderia estar lá, ou o espírito influenciar diretamente a corda vocais, aí é muito mais. Vai lá saber se. Peguei o senhor! Peguei o senhor! E a orelha do Jorginho tá quente. Jorginho tá passeando pela galáxia, né? Isso. Ele foi lá ajudar a construir uma pirâmide em algum planeta. Então ele nem vai escutar nós, porque ele perdeu o disco voador das 18 horas e não chegou a tempo. Vamos começar o capítulo novo, porque esse capítulo novo é um pouquinho mais curto. Capítulo XX. XX. Agora é o senador, né? É o senador. Então vamos lá. Capítulo XX, mais conhecido como 20. Influência moral do médium. Questões diversas. Dissertação de um espírito sobre a influência moral. Item 226.
Subitem número 1. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Aqui novamente, né? A mediunidade é uma coisa orgânica, não é uma. Isso não existe médium o resto da vida. É uma coisa que pode acabar, que pode se extinguir em certo momento da vida. E aí ele fala, outra coisa é moral, o que você vai fazer com isso, se é bom ou é mal. Aí é uma pergunta cada um. É um instrumento, né? É um instrumento, assim como uma faca, que você pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Vá, Amandinha. Amandinha, o que você acha disso? E a Amandinha travou? A Amandinha tá fazendo. Amandinha tá fazendo o papel do Jorginho. Travou. Cada um tá fazendo o papel do Jorginho no sentido. A Amandinha tá fazendo no sentido de travar. É a internet, como que o Jorginho fala? É a TIM, qualquer que é. Eu ligo a TIM, os caras. Agora voltou, né? Voltou, Amandinha. Vai na pergunta 2, Amandinha. Travou de novo. Acredita, a mediunidade é um dom de Deus. Você travou, vai, agora vai, Amandinha. Vai de novo. Vai de novo. Tá bom? Agora vai. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Porque, pois, não é o privilégio dos homens de bem. E porque se vêem pessoas indignas que dela são dotadas no mais alto grau e que dela fazem mau uso? Todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, pois há homens que delas são privados. Grava essa palavra no começo. Essa é a primeira frase. Poderíeis também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizerem más coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplica-os sob seus passos, lhes coloca nas mãos. A eles cabe disso se aproveitarem. Judas, o traidor, não fez milagres e curou os enfermos como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. Aqui vamos fazer uma releitura calma para o Jorginho não levar ao pé da letra isso aqui. Aí quando ele fala, sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, porque todo mundo acha que Deus deu o dom da mediunidade para fulano. Não é bem nesse sentido literal da palavra. Que nem fazer qualquer dom, qualquer coisa que você tenha, é permitido por Deus, é permitido no sentido. A gente tem um corpo físico, que Deus permitiu que a gente habitasse, e esse corpo físico tem as suas qualidades, vamos falar qualidades, né? Tem as suas propriedades, é melhor. Então é nesse sentido que ele fala, não é nesse sentido literal que se prega no meio espírita, ó, Deus deu o dom, deu uma missão para ele. Não, qualquer coisa que a gente tem aqui é um empréstimo de Deus. O corpo, vamos falar, é um dom de Deus, né? É um empréstimo de Deus. Então, quando ele fala assim, ó, todas as faculdades são favores pelas quais se deve dar graças a Deus, porque tudo a gente tem fazer, entre aspas, dar graças a Deus, porque é tudo dele, não é aquela coisa especial, ó, eu tô dando para você, você faz isso. Não é aquela coisa, tipo, orientada só, não. É nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado quando a gente leva esse ao pé da letra, né? E a mesma coisa com o Judas traidor aqui. Não é no sentido literal, aqui ele está querendo dar um exemplo, não? O Judas aí, que vocês consideram na história bíblica como traidor, não fez milagre, ele está querendo fazer uma analogia, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai discutir o evangelho, assim, ó, mas lá na questão tal, o Espírito está falando que Judas é traidor, que Judas... Não, ele está usando algum contexto nosso que é, tipo, bem impregnado. É uma coisa, se o Espírito fosse dar uma mensagem aqui, ele ia usar alguns termos
próprio do Brasil, próprio de conhecimento, assim, mesmo que se fosse um mito, né, vamos falar assim, do Saci, ou, sei lá, aí podia falar alguma coisa em relação ao Saci, a gente sabe que não existe, mas é só para a gente ter para ele conseguir revestir a ideia dele, né? Sim. Então, mas aqui ele faz uma pergunta que, vamos dizer assim, esclarece muita gente, porque tem gente que acha que a mediunidade é um privilégio. Ainda tem, se você for no centro espírita, por exemplo, tem muita gente que acha que o médium é ali quase que um deus ali dentro do centro mas eu já sei isso. Lá mas atrás. tem gente que acha, nossa, que mediunidade é uma coisa, uma faculdade que torna a pessoa mais, né, melhor, é alguém mais especial, é um privilegiado por Deus. Porque, assim, a gente vê, já que ele citou a Bíblia aqui, a gente vê os profetas do Antigo Testamento. Eram pessoas especiais, consideradas pessoas privilegiadas pelo dom de falar com Deus. Então, o médium hoje, a maioria das pessoas pensa que é assim. É uma pessoa especial que tem o dom de falar com os espíritos. E não entende que isso é uma faculdade como ele citou aqui, como ver, como sentir, como escutar. É uma faculdade comum a todo mundo. Uhum. E aí, o que dá essa faculdade de visão um melhor que o outro? É o organismo nosso, é o próprio do corpo, isso aí. Então, para que Deus deu boa visão para um, tudo é uma graça, mas não é que Deus vai ser, eu vou dar uma boa visão para a Mandinha, que ela não precisa de óculos, e eu vou dar uma prejudicada no senador, que ele vai ter que ter óculos. Não, ele não age assim. Então, a boa visão, como tudo, outras coisas, ele fala nesse sentido figurado, tudo é uma graça de Deus. Só que a gente aqui no meio espírita acha que é aquela coisa mais católica, né? Sou eu? E aí? Exatamente. 3. Os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que delas não se servem para o bem, ou que delas não se aproveitam para se instruir, sofrerão as consequências disso. Se as utilizam mal, serão duplamente punidos por isso, porque possuem um meio a mais de se esclarecer e não utilizam em seu proveito. Aquele que vê claramente e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Aqui é outra coisa, toma cuidado. Porque é o seguinte, eu falei assim, vamos falar no Azerbaijan que não tem espiritismo lá, o cara nasce médio, o cara não pode entender muito daquilo lá, então ele não vai ser cobrado, assim, ele tem uma medida, ele sabe que tem, quando ele nem percebe, né, tem aqueles médios que como que a gente fala, naturais, que eles nem percebem, e tem aqueles outros que podem perceber, opa, eu consigo aqui enxergar uma pessoinha ali, eu vou escutar uma voz, e aí eu pegar isso aí e intuitivamente, se eu uso para o mal, eu uso para o bem. Aí ele vai dizer, se você, mesmo sem saber profundamente o que é mediunidade, como ela se comporta, e querer usar para o mal, você vai ser, vamos assim, punido, né? Outro caso é nós aqui, o senador já sabe, estuda, aqui o espiritismo já sabe como que é a mediunidade, tá ligado? E se ele faz mau uso dela, ele vai ser mais culpado que aquele outro ali que, sem saber muito, assim, vai... Tanto é que, assim, tem uma corrente do Islã, que é os sufis, né? O sufismo é uma corrente que é largamente percebível a influência espiritual de pessoas que têm mediunidade. Então, a mediunidade não é uma característica própria só de quem é espírita. Todo lugar tem, né? Tem. E você falou desse negócio aí, cara, e tem muito nas igrejas católicas, né, que chamam de renovação carismática, e tem muito no meio evangélico também, o negócio de fogo lá, que cada um fica berrando umas coisas lá, e aí o meio espírita acha que aquilo é mediunidade. Mas não, aquilo é um estilo. Você acha que espírito vai ficar gritando, cada um mandando gritar cada coisa com o outro lá e ficar... É espírito zombeteiro, né? Se for, né? Espírito bom se prestar para isso, né? Tem muito fingimento também, óbvio. Isso, claro. Que eu quero tocar. Também.
É que o espírita pega, não, você viu que cada um fala e fica falando. Eu disse, meu amigo, que lá tudo bandirou. Interna tudo. É que nem eu falo lá do serviço, ó, se jogar uma lona aqui vira circo, se cercar vira hospício. É a mesma coisa aqui lá. Mano. Se jogar uma lona vira o circo, se cercar é um hospício. Tudo louco. Vacinador, é o senhor. 4. Há médiums que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente, sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Sim, e a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, o orgulho, a leviandade, e que não receba, de tempos em tempos, alguma advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma para si mesmo. Ou seja, vamos falar ali, eu sou um médio e recebo muita coisa sobre orgulho. Que negócio, se ficar muito recebendo, é para cair a ficha, né? Mas normalmente a gente não analisa nada, né? A gente meio que passa por cima. É uma indireta direta, né, para Isso. o médium, e ele não se toca, né? Observação. Os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, para deixarem maior mérito aos que as aproveitam. Mas são tais a cegueira e o orgulho de certas pessoas que elas não se reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o espírito de mentiroso ou de atrevido. Basta isso para mostrar que o espírito tem razão. Aí, dor na consciência. Vá, Amandinha. 5. Nas lições que são ditadas ao médium, de um modo geral e sem aplicação pessoal, este não atua como um instrumento passivo para servir à instrução de outro. Frequentemente, esses avisos e esses conselhos não são ditados para ele pessoalmente, mas para outros, aos quais não podemos nos dirigir senão por intermédio desse médium, mas que deve deles tomar a sua parte, senão está cego pelo amor próprio. Não creiais que a faculdade medianímica seja dada para corrigir somente uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é maior. Trata-se da humanidade. O médium é um instrumento muito pouco importante como o indivíduo. Por isso, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, nos servimos daqueles que possuem as facilidades necessárias. Mas admitais, por certo, que virá um tempo no qual os bons médiuns serão bastante comuns, para que os bons espíritos não tenham necessidade de se servirem de maus instrumentos. Isso aqui que pergunta, nas lições que são ditadas aos médios de maneira geral, em aplicação pessoal, não age como instrumento passivo para servir. Ou seja, o espírito se comunica através de mim, mas de um modo geral, assim, não é bem específico. É porque ele vai falar, né? É que ele foi simpático aqui, né, cara? Ele vai ser, não é para uma ou duas pessoas, é para a humanidade, porque é tudo espírito de terceira ordem, né, pessoal? Então, vamos ser simpáticos, não vamos falar, vocês são tudo espírito de terceira ordem. Ele fala humanidade. Então ele vai falar de um. Mas aí tem o papel do médium também, né? Se o médium não deve achar que aqui, mesmo que ele saiba as coisas, ele pode garimpar coisas para ele servir como um ganho moral para o médium também, apesar de ser alguma coisa ampla, não dirigida ao médium, como a gente viu na pergunta 4 aqui, né? O próprio médium, se não tiver arma própria ou estiver cego, ele pode pegar aquilo lá e servir para ele também. Mas é tudo espírito de terceira ordem. Fala, senador, fale o que o senhor quer falar.
Não, é que assim, seria muita pretensão a gente também ficar esperando sempre uma mensagenzinha individual, né? A gente é igual, não é aquele negócio que o Jorginho fala que a gente é 0,001 desses. A gente tá tudo na mesma. Você vê que até a concepção de mal dele é uma coisa extrema aí. Cara, é um. 6. Já que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que o médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conhece todos os caminhos de sua alma? Interrogação. Aliás, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. E depois, algumas vezes, também ele necessita de uma lição, a fim de que se mantenha em guarda. Aqui que ele está falando assim, o senador parece tão bonzinho, mas os espíritos... Conhece bem o senador mesmo? O senador na casa dele não bate na esposa, não faz outras coisas com ele. Eu estou colocando mais doido, mas ele não pode ser leviano, ficar mandando uma fofoquinha ali, tá ligado? Ou, que nem ele faz assim, os espíritos, o nosso treinamento, os espíritos superiores, assim, deixam os espíritos zombeteiros se utilizar da gente pra gente saber, assim, pô, isso aqui não é ditado de um espírito superior, é de um zombeteiro, pra gente identificar também, né? Pra gente conseguir andar sozinho, pra gente analisar as comunicações que a gente recebe e falar assim, isso é uma comunicação boa, isso é uma comunicação ruim, essa comunicação serve para mim, não, essa é mais legal. É para todo... discernir, né, tudo, assim, se... Isso. Porque é que os espíritos falam, se você ficar recebendo sua coisa boa, você não tem discernimento. O negócio é para a gente ter discernimento das coisas. Sim. Eu? Senador. Senador. O que foi caluniado agora. Sete. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornem instrumento do erro? Eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Isso. Se você tem uma pessoa boa e os espíritos ficam ali. É por isso que eu falo assim, pessoal, toma cuidado com o negócio de Chico Xavier. Chico Xavier é uma pessoa excelente. Quer dizer que é bom. Mas isso não garante que bons espíritos vão fazer uso dele. Daqui ele fala assim, os espíritos podem ter quem chamar a atenção, mas se ele quer permanecer naquele negócio, só desce a ladeira. Parou o carro na ladeira, solta o freio de mão e vai que vai. Tá dizendo que não pode, essa questão do livre-arbítrio, né? Tem que deixar... Isso, a gente pode chamar, vamos falar, Amanda, você é uma pessoa muito boa, mas os espíritos se comunicam com a Amanda ali, só espírito, mas tem que ver a Amanda, né? Se a Amanda tá gostando daquele negócio, os espíritos, então vai, Amanda, você quer andar, então vai quebrar a cara, né? Não foi por falta de dizer, não te falei, não foi por falta de haver, eles vão deixar, é o livre-arbítrio, vai. É que o médium, ele pode até estar ali fazendo o trabalho dele, mas como a gente não conhece profundamente o caráter de todo mundo, de repente ele tem uma fraqueza que o espírito ali conhece e consegue fazer o desencaminhamento da pessoa. E é por isso que é esse discernimento que a gente precisa pegar nessa. Não é só porque assinou aqui fulano de tal. Opa, não. Analisa aquela mensagem. Se tiver coisa que fere o bom, a razão, o negócio, questiona, chama aqui, o que você está querendo dizer aqui para mim aqui? E não essa coisa passiva que nós somos. Né? Sou Joe, número 8. Será absolutamente impossível obter boas comunicações através de um médium imperfeito? Não, mas não era Amanda?
Né? Ela, Amanda? Então vai, Amandinha. Eu só li para você a pergunta. Eu vou ler a resposta. O médio imperfeito, algumas vezes, pode obter boas coisas, porque se tem uma bela faculdade, os bons espíritos podem dele servir-se. Na falta de outro, numa circunstância particular, mas isso não é sempre, senão momentaneamente, porque desde que encontrem um que melhor lhes convenha, lhe darão a preferência. Aí tem uma nota aqui. Há a se observar que quando os bons espíritos julgam que um médium cessa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, a presa dos espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que revelam suas manias e afastam as pessoas sérias e bem-intencionadas, de cuja boa-fé poderia ser abusada. Neste caso, qualquer que sejam suas faculdades, nada tem a lamentar. Realmente, senador. Aqui ele coloca assim, o médium imperfeito pode às vezes obter boas coisas, né? A faculdade mediúnica não tem, né, não tem, vamos dizer assim, caráter bom ou mal, é uma faculdade. Quem tem caráter bom ou mal é o médium. Uhum. Então pode utilizar, né, na falta de outro em determinada circunstância, mas não o fazem sempre, pois quando encontra o outro que melhor lhe convém, lhe dão preferência, ou seja, naquele momento ali não tem alguém melhor, Vai vamos tudo. utilizar desse daí. Mas assim que eu encontrar um melhor, já logo largo desse cidadão aí. E essa notinha aí, né? Que vamos só. Deve-se observar que quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presas dos espíritos enganadores, ou seja, é aqueles que recebeu uma má comunicação e não percebeu, e vai que vai, e assim, ó, quando ele deixa de ser bem assistido por ele próprio, né? Aí eles provocam quase sempre, tipo assim, eu começo a desvirtuar a minha mediunidade. A Amandinha, que é uma boa pessoa, não tem nada a ver, e que sempre vem procurar, assim, eu, para poder receber mensagem da mãe dela, aí eles vão provocar alguma coisa para tirar a Amanda de perto de mim, para que a Amanda não seja enganada, porque isso que ele fala, circunstâncias que devendo os seus defeitos e afastam das pessoas sérias e bem intencionadas e cuja boa fé poderiam abusar, ou seja, ele vem ver assim, ó, o cara ali começou a desvirtuar, a Amandinha não tem nada a ver, a Amandinha vai lá de boa fé, então ele sempre cria alguns causos, assim, e aí a gente vê até na própria revista espírita, né? Quando a moça lá, que era médio de Kardec, eu esqueci o nome, e depois foi para o lado do Rustam, lá, começou a dar um monte de mensagem lá dos 4 evangelhos, aconteceu isso, né? Aconteceu porque ela começou a mandar para o Kardec as comunicações que estavam recebendo, né? Disse, ó, tô trabalhando com o Rustam, e tá chegando isso, Kardec disse assim, ó, é melhor se afastar. Ela foi e continuou, então Kardec excluiu ela. Aí teve outra médium também que deu uma pisada na bola. Kardec escreveu uma carta para ela, assim, ó, eu não queria acreditar no que estava acontecendo, que as pessoas estavam relatando a respeito de você, mas eu pude ver com meus próprios olhos, então ele desliga a moça da sociedade espírita da ciência. Então explica bem esse caos aqui que ele está falando, aqui, essa notinha. 9. Qual seria o médium que você poderia chamar de perfeito? Perfeito, que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na Terra. Sem isto, não estareis nela. Dize, portanto, bom médio, e já é muito, porque eles são raros. O médio perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganar. O melhor é aquele que, simpatizando somente com bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Ou seja, todo médio é enganado, ninguém vai escapar dessas coisas, tá ligado? Não é só porque é bonzinho, todo médio vai ser. Porque é que nem ele fala, é que vocês estão na Terra, né? Já mostra o que vocês são, já, né? Já mostra, já tá na testa, já é espírito de terceira ordem, tá ligado? Então não. Pessoal, vamos
vocês estão cuspindo pro alto e não tá vendo que tá caindo na testa, né, mano? Aqui os defensores do Chico Xavier com certeza colocariam ele como um médium perfeito. Aí você, bom médio é muito e são raros. Olha que, isso aqui é bom a gente frisar, porque até os espíritos na época do Kardec falaram assim, vai ter bastante médio, vai começar a florescer bastante médio para tudo quanto é lado. Mas bom médio mesmo é muito raro, aqueles que se deixam enganar menos, que têm conhecimento, que fazem estudo, que dialogam com o espírito, questionam. Então, esses são os bons médios, né? Não é aquele que só fica recebendo mensagem, eu recebo mensagem de tal espírito. Eu tenho facilidade para escrever. Não é isso. Bom médio não quer dizer isso. O bom médio é aquele que consegue se livrar dos espíritos enganadores, vamos dizer assim, maior quantidade de vezes, né? Como ele coloca aqui, né? Tem sido enganado menos vezes. Mas perfeito, realmente, aqui não eu acho difícil, muito difícil. Muito difícil. 10. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que seja enganado? Os espíritos bons permitem que os melhores médiums sejam, às vezes, enganados para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Grita essa palavra, julgamento, a gente tem que julgar, bom senso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. E isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe, de quando em quando, são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter as belas áreas. Aqui tem outro adentro que normalmente aqui no meio espírita não se percebe. Aqui ele está falando assim, aquele que é bom médio, que estuda, que julga as coisas, que se interessa, né? Não é aquele parecido que só... Por que eles são enganados, né? Assim, mesmo eles aqueles que se entendem, estudar de negócio e de aplicar sua mediunidade com um lado bom, né? Por que eles... A pergunta é para aqueles raros, né? Que é o que ele fala, diz, aquele espírito, aquele médio bom é raro, então ele está se direcionando. Por que mesmo para esse eles são enganados? Que ele vai falar, para treinar o bom senso, ensinar a discernir o verdadeiro, e aqui, que ele está de tempos em tempos, ou seja, de tempos em tempos, vai ter uma pegadinha do malandro ali, vamos falar que os espíritos estão falando, né? Se, por mais que ele seja, a gente vai ver se ele está esperto mesmo, presta atenção. Então, vamos deixar escapar as mensagens ruins ali para ver se ele está. Senão, ele ligou o modo automático. Eu sou bom, já estudei bastante, já fiz, vamos fazer uma analogia com as coisas da Terra, já fiz mestrado, pós-doutorado, já não preciso mais me preocupar. Sempre, né, então? Sempre. A mediunidade ela também é um exercício que a gente precisa entender o certo do errado, né? Assim como a gente vai na escola, a gente aprende mais errando do que acertando, a mediunidade é a mesma coisa. Porque se você se os espíritos não colocassem situações de erro para o médium compreender, né? Quando acontecesse alguma coisa assim, ele não iria ter noção de que está errado. Então, vamos dizer assim, pelo que eu entendo aqui, o que eles fazem? Eles fazem um treinamento mostrando situações de erro para ver se o médium percebe. E aí o médium, ele percebendo o erro, ele vai ser menos facilmente enganado, como é citado no item anterior que ele fala, né? Então é mediante o exercício que você vai aprender o erro. A gente pode fazer até uma analogia que o senador já fez outra vez, é que nem escola.
A gente está começando mediunidade, primeira série, vai ter umas provinhas inerentes àquelas, até que você é um médium já bem, aí as provas vão ser mais difíceis, vai ser mais sutil esse negócio de enganar a gente, tá ligado? A gente vai ter que, aqui tem um erro aqui, isso aqui não tá certo nessa frase, tá ligado? Então, conforme a gente vai subindo... vamos terminar, tem mais 2 perguntas, aí depois começa os itens. Aí a gente paga nos itens. Bom, o meu que tem o 11 e o 12, depois é o 227. Isso, é por isso que eu tô falando. Vamos terminar o 11 e o 12 e a gente paga no 227. Pra semana que vem. Isso, termina, a gente vai até o item 12 aí e deixa o 227 semana que vem. Quem é? Amandinha ou o senador? Eu tô perdido. Acho que sou eu. 11. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura de toda alteração? Querer o bem, enxotar o egoísmo e o orgulho. As 2 coisas são necessárias. Esse é o problema. Explica para o pessoal, senador, a mazela de ser espírito de terceira ordem. Porque o orgulho e o egoísmo estão nesses espíritos de terceira ordem. Então é isso que está quando ele fala. Se vocês são terceira ordem, vocês já cultivaram o egoísmo e o orgulho. Esse é o problema nosso. Alguns médiums aí começam a ganhar fama, né? Aí a qualidade, os bons espíritos se afastam e a qualidade cai muito. E aí que a gente percebe que os espíritos que está recebendo já não é lá essas coisas. Então, vamos lá. Se a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrar, o movimento espírita acho que não viu essa pergunta. Não será isto um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega àquele que quer receber, ou seja, aquele que se empenha, né? Quem quer que deseje esclarecer deve fugir das trevas, e as trevas estarão na impureza do coração. Os espíritos que vedes como a personificação do bem não atende de boa vontade ao apelo daqueles cujo coração está maculado pelo orgulho, pela guspidez e pela falta de caridade. Portanto, esses que desejam esclarecer-se, despojem de toda a vaidade humana e humilhem suas inteligências diante do poder infinito do Criador. Essa será a melhor prova da sua sinceridade e essa condição todos podem satisfazer. Aqui ele fala uma coisa usando analogia, né? Não é pegar essa última frase, se humilhem, que aí o lado nosso já religioso, você tem que se ajoelhar, não é isso. Humilhar é assim, você aprende, você nunca vai chegar tipo assim, você não é espírito perfeito, então você vai ter que comer muito feijão, vai ter que sempre estar estudando, sempre mostrar que você está a fim de aprender, né? É nesse sentido. Não é só chegar, já estudei aqui, faz 30 anos que eu estudo isso aqui, já estou bem, já estou legal, qualquer coisa, nada para me serve mais, é nesse sentido. E aqui ele coloca assim, não porque a luz chega sempre ao que deseja receber. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir das trevas e as trevas estão na impureza do coração, ou seja, os espíritos também não se servem de um único médium, então existem vários canais, essa mensagem vai chegar, né? Basta a gente estar pronto a receber também, né? Se a gente ficar lá idolatrando um médium porque ele é isso, é aquilo, aí pronto, você mesmo já está se lascando aí. E nem precisa ser aquele médium naquele sentido que a gente tem aqui no Brasil, né? Que ele fala assim, se não chegar nesse sentido de médium, de pegar e ficar escrevendo, você tem um belo médio que foi Sócrates na antiguidade, né, que entrava aqueles transes dele. Esses bons conselhos podem vir nos livros desse aí, de um filósofo, ou seja, a verdade para quem quer vai estar, não está na mão só do espírito. O outro engano do Marlin, que acha que espírita
que está com a bola toda. Não é isso, Jorge. O espiritismo é mais uma ferramenta que esclarece bem mais. Mas isso não quer dizer salvação de todo mundo, né? Que todo mundo... É isso aí. Vou parar aqui no 227, né? Ah, Nandinho,